O número de casos e de mortes de coronavírus, como a gente vem mostrando todos os dias, seguem preocupando, principalmente nas cidades com menos de 100 mil habitantes. É o que aponta um estudo da Universidade Federal de Alfenas. De acordo com a pesquisa, cidades como Luminárias, por exemplo, estão com um percentual de letalidade próximo de 10%. Os dados são referentes à semana epidemiológica entre 28 de março e 3 de abril. Para dar mais detalhes dessa pesquisa, a gente conversa com um dos organizadores, o professor de epidemiologia Sinésio Inácio da Silva Júnior. Nossa conexão com ele é pela internet. Boa tarde, professor Sinésio. Obrigada por estar aqui com a gente em mais um dia. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu que agradeço. Professor Sinésio, explica para a gente, por favor, a diferença entre taxa de letalidade e taxa de mortalidade. A taxa de letalidade, ela mede quantos doentes, entre quantos doentes ocorre morte, ou seja, é uma relação de número de mortes em relação ao número de doentes. A taxa de mortalidade é uma relação entre o número de mortes, no caso estamos falando da Covid, né, em relação à população da cidade. Então, as duas são indicadores do impacto de mortalidade por uma doença nas cidades. Ainda falando de taxa de letalidade, a gente pode pegar, por exemplo, Luminárias, que eu comecei citando. Em Luminárias, são 5.446 habitantes e a taxa de letalidade está em 8,1%. O que isso significa? Por que é uma taxa tão alta? Pois primeiro é importante, né, a gente, pelos números que a gente pode analisar, fazer dois alertas. Um, que necessariamente as cidades pequenas, né, muito pequenininhas, não é que elas vão ter uma alta letalidade. Mas, por outro lado, né, como a gente está aí com os dados, as 10 de maior letalidade no sul de Minas são cidades pequenas, né, exceto Alterosa, que tem 14 mil habitantes e pouco. Então, na média de população dessas cidades, elas estão em torno de 7 mil habitantes. E quando a gente pega também as cidades que têm a maior taxa de mortalidade, tirando Itajubá, que está entre as 10, né, e Extrema, que tem mais de 30 mil habitantes, essas cidades também têm em torno de 7 mil habitantes. Então, o que isso pode estar indicando, né, especialmente em relação à letalidade? É que o socorro desses doentes talvez não esteja sendo feito da maneira mais rápida possível. E também o perfil desses doentes. É importante lembrar que essas cidades podem ter uma proporção de idosos maior, proporção de pessoas na zona rural e maior quantidade também. Professor, você falou de Extrema, né? Em relação aos casos absolutos, a liderança é da cidade nesse ranking, também por causa da relação de casos e número de habitantes. A cidade estava numa crescente de casos, mas foi diminuindo de uma certa maneira. O que foi feito por lá, né? Como que essa situação mudou? Olha, de fato, houve uma diminuição, talvez um efeito, né, mas em relação ao qual a gente não pode se fiar muito, foi uma população muito atingida pela pandemia, então tem pessoas já com uma relativa imunidade, né? Teve o efeito da onda roxa nessas 3 semanas, que foi mais significativo exatamente para cidades com mais de 30 mil habitantes. Como que está a taxa de letalidade do sul de Minas, né, incluindo tudo isso que aconteceu nesses últimos dias, adesão à onda roxa, teve toque de recolher por um bom período, também teve proibição de venda de bebidas alcoólicas. Qual foi o impacto de tudo isso? Olha, o impacto nessa taxa de letalidade em função da onda roxa, né, nós ainda vamos ter que esperar umas 3 semanas, porque justamente vão ser os óbitos que a gente espera que diminuam em função da onda roxa. Mas até o início da onda roxa, Minas Gerais e sul de Minas estavam com uma taxa de letalidade de 2,2, que é um pouquinho abaixo do Brasil, que é 2,5. Por isso que chama muito a atenção, né, como comentado por você, Natália, esses números altos, né, das cidades menores. E antes que alguém possa falar assim, mas é porque também, como é uma relação de mortes entre os doentes, né, você de repente não pegou e viu fez muitos testes e tal. Essa correlação, né, não existe, ou seja, isso realmente tem que chamar atenção, porque as taxas de letalidade das menores e taxa de mortalidade das menores é significativamente maior
do que entre aquelas 10 maiores cidades em população do sul de Minas. Tá dado o recado, tá explicado. Muito obrigada, professor, por ter participado aqui com a gente. Boa tarde. Eu que agradeço, sempre à disposição. Boa tarde.